Olá, meu nome é Tiago Vinícius, sou estudante do quarto período do curso de Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco. Irei apresentar o trabalho Adaptação Acadêmica no Ensino Superior e Estratégias de Enfrentamento diante dos Processos Avaliativos, com coautoria e orientação da professora mestra Maria Luísa da Cunha Rego e a professora doutora Quilma da Silva Lima Viana. O trabalho ele parte da realidade onde o ser humano constantemente passa por mudanças, sejam elas entendidas como positivas ou não, compreendendo ainda que o meio social tem a capacidade de influenciar de forma direta ou indireta e como essas mudanças e esses processos adaptativos serão entendidos. Assim, para lidar com os possíveis estressores dessas mudanças, utilizamos de estratégias de enfrentamento ou estratégias de coping, inclusive no processo de adaptação acadêmica. Então, o objetivo desse trabalho é trazer os resultados obtidos com a pesquisa Impactos Emocionais e Percepção de Estudantes acerca dos processos avaliativos da aprendizagem, desenvolvida no âmbito do Programa Despertando Vocações para as Licenciaturas. Desde a educação básica, é possível perceber uma relação negativa de estudantes com os processos avaliativos, que por mais que eles reconheçam a importância da avaliação como instrumento de aprendizagem, também apontam seu papel como instrumento de poder e da violência simbólica. Então, para poder lidar com esse processo avaliativo, sendo um dos estressores e possíveis dificultadores do processo de adaptação acadêmica, os estudantes utilizam algumas estratégias, sendo elas estratégias focadas na emoção, no problema, no suporte social e nas dimensões religiosas ou espirituais. A nossa pesquisa tem o objetivo de analisar os impactos da avaliação da aprendizagem nessa vivência biopsicossocial e espiritual de estudantes e compreender e identificar quais estratégias de enfrentamento são acionadas nessa relação e de que forma elas podem contribuir ou não para uma melhor adaptação acadêmica. Então, desenvolvemos uma pesquisa aplicada, quanti-qualitativa, exploratória e descritiva, iniciada por um levantamento bibliográfico, e a coleta de dados se deu por um questionário online, contendo questões abertas, fechadas e de múltipla escolha, com estudantes do curso de Ciências Sociais, licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a nossa amostra contou com 38 estudantes a partir do quarto período, visando aí superar uma margem de erro de 15% e um grau de confiança de 95% em relação à quantidade de estudantes totais regularmente matriculados no curso. A coleta de dados tem ainda aporte na escala de modos de enfrentamento de problemas e no questionário de vivências acadêmicas trazidos na obra de Carlotto, Teixeira e Dias. E aí, sobre as percepções dessas vivências acadêmicas, a gente conseguiu analisar 5 grandes áreas: pessoal, interpessoal, carreira, estudo e institucional. No nível pessoal, no geral, a gente percebe uma baixa sensação de bem-estar, onde 40,2% avaliam de forma negativa sua saúde física e, de forma alarmante, 71% avaliam como ruim ou péssima a sua saúde mental, onde apenas 10,5% dos casos foi avaliada como boa ou ótima. Também é importante a gente pensar que em 100% das respostas que marcaram péssimo para a saúde mental e bem-estar são de participantes mulheres, e dessas, mais de 61% não conseguiu se adaptar ao modelo remoto. Baseado na obra de Carlotto, Teixeira e Dias, esses dados podem refletir os diferentes processos de socialização dos gêneros, onde as mulheres são constantemente mais estimuladas a expressarem seus sentimentos e também constantemente cumprem jornadas duplas de trabalho e estudo. Na vivência interpessoal, a integração com os amigos e colegas de turma apresentou dados mistos, contudo, a percepção de apoio desses grupos possui um aumento positivo. É importante também a gente pensar que a transição para o ensino remoto afeta essas relações sociais, da mesma forma como afeta os próprios instrumentos de avaliação que podem contribuir para essa menor percepção de apoio, para essa menor integração. No nível profissional, embora apresente uma visão positiva sobre a satisfação e escolha com o curso, ao tratar das perspectivas de futuro, 58,6% estabelece uma relação negativa. E no nível institucional e no nível estudo, a satisfação é bem dividida em relação ao corpo docente, à organização institucional e à própria noção de gestão do tempo e dedicação aos estudos. Também aqui as mulheres apresentam níveis mais elevados em relação à organização e gestão do tempo. Agora, tratando diretamente das estratégias de enfrentamento frente aos processos avaliativos, sobre as estratégias focadas no problema, a gente percebe que 68,4% das respostas enfatizam o caráter positivo desse enfrentamento direto, principalmente ao tratar de participantes que detestam realizar a avaliação, onde 84,6% considerou positivo dedicar mais tempo de estudo ou consultar materiais de aula, e 69,2% considerou positivo fazer uso de materiais complementares. Tal como a dimensão estudo, também aqui
as mulheres se mostram mais confiantes para lidar diretamente e ativamente com esses estressores. Também é importante lembrar que a dedicação maior aos estudos não garante por si só uma melhor adaptação acadêmica. E aí, ao tratar da busca do suporte social, a gente percebe que a colaboração com amigos e colegas é tida apenas para 21% como algo negativo ou algo que não é recorrido. E dessas pessoas que consideram negativos ou não recorrem, 75% são do quarto período. E isso ajuda a entender o próximo dado, que é a busca do apoio entre amigos, onde entre o sexto período e os concluintes é tido como 91,6% positivo. Porém, essa percepção é diminuída ao tratar dos alunos do quarto período, onde apenas 66,7% entendem como positivo. As conversas com familiares ocupam um lugar de segundo plano aqui, onde apenas 13,2% entendem como algo muito positivo. E o suporte da monitoria e o contato direto com o docente, apesar de ser entendido como positivo, dos 21% que consideram negativo, 75% eram no quarto período. E tal como Carloto Teixeira e Dias ressaltam, esse período de ingresso pode influenciar de forma direta a percepção das relações sociais e a percepção do próprio apoio institucional. A busca do suporte social, ainda que se correlacione positivamente à dimensão interpessoal, ela também pode propiciar um nível mais baixo na dimensão pessoal, na medida que o estudante, que a estudante, sempre recorre a esse suporte social e não desenvolve suas capacidades individuais de lidar com o problema. As estratégias voltadas para a emoção, a gente apresenta resultados mistos. Sobre a utilização de recompensas ou realizar atividades que aumentem o prazer antes, durante ou depois dos processos avaliativos, foi tido como algo positivo. Por outro lado, o consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas nessa relação trouxeram dados positivos e negativos relativamente próximos quantitativamente, enquanto o consumo de medicações não receitadas possui uma correlação negativa bem maior. Então, ainda que esses comportamentos sejam eficazes no momento inicial de estresse, eles podem contribuir para o processo de negação e fuga dos problemas e desencadear quadros de ansiedade e depressão. Em outra visão, dos 71,1% que recorrem a algum tipo de acompanhamento psicológico ou profissional, apenas 3,7% afirmou não ter algum tipo de efeito positivo diante destes processos avaliativos, enquanto dos que fazem uso de medicações receitadas, somente 4,1% apresentou algum tipo de relação negativa. Sobre as estratégias voltadas para as dimensões espirituais e religiosas, enquanto a orientação em textos, obras ou crenças sagradas, ou ainda a orientação a partir de líderes e instituições religiosas, apresentaram resultados mistos, estando 47,4% não recorrendo a esse tipo de atitude, a busca pelo contato com o ser superior de forma individual, por meio de orações, meditações ou outras práticas, 44,7% relataram cumprir uma função positiva. E aqui a gente enfatiza que o contato com essas dimensões por si só não garante uma melhor adaptação acadêmica, pois podem representar uma postura de esquiva ou de negação desses problemas e o indivíduo estaria recorrendo a algum tipo de pensamento fantasioso. Por outro lado, e principalmente ao observar as respostas abertas, a gente consegue perceber que esse contato com a espiritualidade está constantemente associado aos aspectos do suporte, do conforto, da ressignificação de problemas, da capacidade de autotranscendência e autoconhecimento, o que poderia possibilitar um maior bem-estar psicológico e menores índices de adoecimento e até de dependência química. Para finalizar, outras questões importantes para a gente refletir sobre esse trabalho é que existe uma constante pressão marcada pela cobrança institucional e autocobrança nesses processos avaliativos, o que pode ser extenuado pelo contexto pandêmico, visto que 34,2% não conseguiu se adaptar de forma alguma ao ensino remoto, 53,3% da amostra percebeu novos sentimentos negativos sobre os impactos dessas atividades avaliativas, que em 80% dos casos teve sua carga aumentada. Sobre os sentimentos provindos do processo avaliativo, 1,6% da amostra pontuou somente adjetivos negativos, sendo os mais recorrentes ansiedade, nervosismo e medo. Então, nota-se um adoecimento resultante dessas avaliações tradicionais, mensuradoras classificatórias, constantemente centradas na figura docente, centradas nos resultados, ilustrando aí um papel coercitivo, punitivo e violento. E para concluir, consideramos a urgência de desenvolver mais pesquisas na área, principalmente nos cursos de licenciatura, considerando também as mudanças ocasionadas pelo contexto pandêmico e pelo ensino remoto, de forma que, conhecendo os impactos do processo avaliativo e conhecendo as estratégias utilizadas diante desses estressores, a gente possa transformar nossas instituições, fortalecer os recursos RICOP mais adaptativos para que essa experiência acadêmica seja mais proveitosa e considere a multidimensionalidade do ser.
Essas foram as referências que a gente utilizou para conduzir o nosso trabalho. E é isso, obrigado pela atenção.